Pera aí, não tem ninguém entrando ainda não. Fica só comentário. Se tiver umas 3 pessoas aqui, eu falo com vocês. Nós já estamos no ar, né? Vocês já estão lá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no segundo episódio da série Entre Mães. Pessoal, já vou assim avisar, infelizmente a nossa internet hoje está muito ruim. Se por acaso cair ou travar, vocês nos avisem, por favor. Põe aí, coloquem nos comentários. E também eu tô saindo de um quadro de sinusite. Às vezes pode ser que eu dei uma tossidinha aqui. Acontece, faz parte do show. E pessoal, essa live, né, teve início semana passada. Semana passada a gente conversou com a Vitória, né, a respeito do autismo. E essa noite nós vamos conversar a respeito da síndrome de Down, ou da trissomia do cromossomo 21. A live está sendo transmitida, né, pelo Instagram da Sala do Aprender, que é luciane.jerônimo. A Sala do Aprender está dentro do Espaço Evoluir, aqui em São José de Almeida, né? É um espaço que está sendo criado para somar com o desenvolvimento do ser humano, né? Nosso espaço hoje conta com 3 profissionais, o Humberlino como psicólogo, a Rosinete Célia como psicóloga e eu, que atendo como psicopedagoga, pedagoga e como terapeuta em aba naturalista. E essa noite a gente vai receber, né? Estamos aqui com a Renata Salles, a mãe do Chico, né? Do Francisco, mais conhecido como Chico carinhosamente. E nós vamos falar um pouco, né, de como foi, de como está sendo, né, a trajetória dela como mãe do Chico, né? O Chico veio com a trissomia, né? Ou a síndrome de Down, mais conhecido, né, como síndrome de Down, mas essa nomenclatura ela está passando por uma transformação, né? E é um assunto assim que é pouco falado, né? Tem muitos tabus, né? Que rondam, né, esse assunto. E também, pessoal, a falta de informação, né, quanto o que se fazer quando recebe, né? Quando a gente recebe uma criança com a síndrome, né? Ou o que fazer, quais profissionais procurar, né? Tem toda a preocupação que cerca aí, né? Os pais, os familiares dessa criança, né? E realmente precisa de muito esclarecimento, né? Quanto ao médico, as terapias todas eu tenho que pagar, ou o SUS disponibiliza. Então a gente vai estar conversando, é um bate-papo mesmo. A Renata tem muita experiência para passar, né? Para passar para nós. Ela se informou, ela não só recebeu o filhinho dela, o diagnóstico do filho dela, mas ela também estudou, ela foi atrás, né? Então ela tem muita informação para passar, né? Hoje o Francisco ele leva uma vida bem tranquila, bem normal, né? E a Renata está aqui para falar um pouco. Já posso adiantar que o Francisco, assim, de doente ele não tem nada, graças a Deus. É uma criança bem ativa e reativa e muito, muito, muito carinhoso, muito amoroso. E como qualquer outra criança, está em fase de desenvolvimento. E a Renata, né, ela tem procurado proporcionar, né, o máximo que ela pode para que o desenvolvimento do Francisco ocorra, né? Vamos ver aqui quantas pessoas nós já temos aí, Paulo? Temos 19 já. Muito obrigado por vocês já estarem aí. Vamos chamando o pessoal aí, né, que a nossa live já a Renata vai começar a falar. Pessoal, deixe comentários, curtam,
né, para o engajamento. A gente precisa desse engajamento, e não só para divulgar o trabalho, mas sim para divulgar as informações, né, que nós estamos procurando levar à população, principalmente aqui de São José de Almeida e Redondeza, que é uma cidade muito pequena, né, considerada pequena, uma cidade do interior, e que muitas das vezes tem pais, né, que estão aí, tem a criança, recebeu o diagnóstico e não sabe por onde ir, né, nem para onde ir, sem orientação. Então, o nosso maior objetivo aqui é esse, é mostrar, né, que agora aqui em São José de Almeida tem um espaço, né, para acolher esses pais, para acolher essas crianças, né, e informar mesmo, né, que muitas das vezes a gente sente mesmo o desespero de receber um diagnóstico. Eu também sou mãe de um rapaz, né, que recebeu um diagnóstico e não é fácil, né, a gente lidar com essa situação, aprender, né. No meu caso, eu já tinha 3 filhas e tive que aprender a ser mãe de uma criança especial. Hoje meu filho, graças a Deus, está crescido, bem desenvolvido, mas foi uma luta, foi uma batalha. Assim como para todas as mães, para todos os pais são mesmo, né? Uma batalha que a gente trava em busca de proporcionar para os nossos filhos o melhor desenvolvimento, a melhor qualidade de vida, né, possível, porque eles têm direitos, né? E muitas das vezes esses direitos ficam aí escondidinhos e a gente sem informação, sem saber quem procurar. Muitas das vezes vai ao pediatra, mas às vezes a gente não recebe as informações necessárias, né? Às vezes até mesmo os profissionais da área da saúde, às vezes eles nem têm conhecimento do direito, né, para poder nos orientar. Então hoje, graças a Deus, a gente está aqui, né, para fazer esse papel, para informar vocês, né, de onde buscar ajuda, de como buscar ajuda, né. Vão deixando aí as perguntas, na medida do possível nós vamos procurar responder. Se a gente não conseguir responder aqui hoje, a gente pode responder depois pelo direct, tanto por mim quanto a Renata, ela também se disponibiliza. Lógico. Tá bom? E é isso. A Renata Salles, né, bem conhecida aqui em São José de Almeida, e vou deixar ela se apresentar, né? Fique à vontade, Renata. Boa noite a todos, meu nome é Renata Salles, eu moro em São José de Almeida, esse ano vai fazer 10 anos, mais ou menos, de 9 a 10 anos. Eu vim pra cá, eu não tinha o Francisco ainda, vim pra cá porque eu casei, né, e aí me estabeleci aqui. Sou arquiteta formada pela Universidade Isabela Hendricks, Centro Universitário Isabela Hendricks, e sou empresária, tenho uma loja aqui, muito conhecida no distrito de São José de Almeida, e até conhecida lá em Jaboticatubas também, que o pessoal vem de Jabó e fala que conhece a loja e tudo mais. Então assim, eu sou uma pessoa que eu conheço muitas pessoas, eu tenho relações muito fortes com a população, né, e tudo mais. E nisso, eu não vou falar que isso facilitou, mas isso gerou condições para que eu pudesse, às vezes, até dar exemplos, né, e condições assim para desmistificar o que era a trissomia 21 ou a síndrome de Down. E é importante, né, Renata, essa desmistificação, né, da situação, porque muitas das vezes as pessoas pensam que uma criança com a síndrome, ela não aprende, ela não tem que ter, né, o convívio social, né, que tem que ser uma criança isolada. E sim, na maioria das vezes, quando a gente conhece, né, a criança, a gente percebe que isso é só uma fantasia mesmo que as pessoas criam. Né? Essa criança tem potencial, e muito potencial, né? Tanto de convívio social, e é necessário esse convívio social. Com certeza. Uma criança com síndrome, ela tem os mesmos direitos
que as demais. E até algumas prioridades. E a população precisa, né, respeitar. Não ver aquela criança como, ai, coitadinha. Não, ele é uma criança em desenvolvimento, né? Claro, um desenvolvimento atípico, mas ela tem ali os potenciais dela, né? E muitos. E às vezes a população fica ali, presa naquela situação que aquela criança é um coitado. Ou infantiliza, né? Um adolescente, um jovem com síndrome de Down, achando que ele tem que ser uma eterna criança. E não é verdade. É o preconceito, né? O conceito antecipado. Antecipado do conhecer a pessoa. Conhecer. A pessoa, até né? conhecer mesmo a trissomia 21, ou o autismo, ou a lesão cerebral, né? Ou a pessoa que tem alguma deficiência qualquer. Principalmente quando é uma deficiência muito visual, né? Como a síndrome de Down é uma deficiência visual, o autismo nem tanto. Porque tem características específicas, tem né? características físicas, são muito poucas, mas a síndrome de Down ela tem uma característica, né? Visual. Uma alteração, né? Então o que acontece? E isso às vezes, né? Há muito tempo atrás, fazia com que as pessoas colocavam conceitos errôneos, conceitos totalmente errados por conta dessas características, né? E hoje, graças a Deus, aos pouquinhos vem mudando. Vai mudando. A intenção é exatamente essa, né? Eu como profissional, ela como mãe, né? A intenção é exatamente essa, é fazer as pessoas terem um outro olhar sobre a situação, sobre aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele adulto, né? E gente, eu falo síndrome de Down porque é o nome mais popular, né? Mas pode ser chamado também, né? De trissomia do cromossomo 21. É uma alteração genética, né? Caracterizada pela presença adicional do cromossomo 21 nas células, né, do corpo da pessoa que é portadora, né? E vem com características específicas, olhinhos mais puxados, cabelinhos bem finos, a coloração da pele, né, também. E outra característica, né, eles serem mais molinhos, né? Pode falar. Eles podem vir com hipotonias, né? A maioria vem, né, com a característica de serem muitos molinhos, né? Como se não tivesse ossinhos. Ossinhos, exatamente. Mas na realidade tem sim. E essas características são bem acentuadas. Exatamente. Né? E muitas das vezes as pessoas, né, criam esse preconceito. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Renata, para nós, né? Como é que foi a gestação, né, do Francisco, como que foi aí... É uma história longa, vou resumir. Como que foi o diagnóstico, né? Que surpresa, né, que isso trouxe, as alterações, né, que isso trouxe para sua vida, para a vida do seu esposo. Francisco foi uma criança muito desejada, mas muito desejada mesmo. No início, quando eu casei, assim, antes de eu casar no civil com meu marido, a gente já fala assim, porque a gente tem duas fases, a gente casou no civil primeiro, depois a gente casou no religioso. O Francisco já era nascido no religioso, quando eu casei no religioso. Quando a gente casou no civil, o meu marido, ele tinha uma resistência muito grande em falar, eu não quero ter filho, não quero ter filho. Mas assim, no fundo, ele queria, eu sabia que ele queria. E aí, ele, então vamos. Eu demorei muito tempo para ter, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos tentando, né, aquela tentante, né, que aí no dia que a tentante esqueceu mais que não ia mais tentar, ela acabou, eu lembro até o dia, foi no dia 16 de fevereiro que eu descobri, de 2020, que eu descobri que eu estava grávida de Francisco. Aí, minha gestação foi espetacular. Eu não tive muito enjoo,
não tive problemas, não tive sangramento, não tive nada. Eu fui até as 38 semanas e 4 dias perfeitamente maravilhosa. Tava plena. Tive intercorrência nenhuma. Então, aí isso já começa a desmistificar a situação, né? Tipo assim, quem tá gestando com síndrome de Down, descobre antes. Eu não descobri. Durante a gestação, tem um exame, né, que a gente faz, se eu não me engano, no 6º mês? Não, tem o transnucal que a gente faz na 12ª semana. Esse transnucal a gente faz ele até para descobrir se tem alguma anomalia, alguma síndrome, alguma coisa, para ver se a membrana da nuca, se ela é mais espessa, se ela é grande, né? E aí, nisso, eu fiz o transnucal certinho. Na época certa, tudo dentro do calendário ali de gestacional. O médico pegou e falou assim, estamos livres do diagnóstico de trissomia, de síndrome de Down. Eu falei, síndrome de Down. Que bom, né? Graças a Deus, né? Tá com saúde, ótimo. Aí quando deu as 38 semanas, né? De barriga, lindo, fiz fotos, né? De gestante, aquele trem todo. Aí quando deu 38, tudo que tinha que fazer, eu fiz. Fiz também o morfológico. Aí ainda ele tava virado de costa e a médica com uma dificuldade muito grande para ver o coração, aquele negócio todo, que ela estava preocupada em ver, né, se tinha alguma coisa e tudo mais. Aí não tinha nada, ainda me mostrou que tinha o narizinho, né, porque às vezes também tem essa característica, né, tem o que não tem o osso nasal. Ele tem o osso nasal. Falei, que ótimo, graças a Deus, né? Tudo tranquilo, não tá tendo problema nenhum. Beleza, aí nisso, fui nas 38 semanas e 4 dias que o médico marcou minha cesariana. Eu ganhei Francisco em Pedro Leopoldo, na maternidade lá, e ganhei ele numa sexta-feira às 7 horas da manhã, 7h15 da manhã. Lá no cartãozinho dele tem 7h14. Não esqueço nada desses detalhes. Tem detalhes que a gente não perde, né? Com certeza. Ele saiu da minha barriga, aí o médico ainda falou assim, eu tenho medo disso. O cordão umbilical estava meio envolvido, não estava todo não. Sim. E aí ele tá meio roxinho, que não sei o que, e eu, sem saber de nada, isso tudo o Hugo escutou, porque o Hugo estava comigo, do lado. E eu ainda fiquei até com medo, né, porque apesar que ele não tem esses negócios, ele não tem medo nem nada, ele queria até ver, estava ansioso pra ver. Aí tirou e tal, aí cortou, e aí o pediatra tava na sala, levou, né, eu fiquei tirando uma foto e tal, aquele negócio todo, levou pra limpar. Beleza, levou pra limpar. Aí lá tem uma ala de pós-parto. Aí a enfermeira veio, trouxe, colocou até a roupa do menino ao contrário. Ele era miudinho, 48 centímetros. Pequenininho. Mas ele tinha 3 quilos. Grande, assim, gordinho. Gordinho. Pequenininho, mas gordinho. Pacotinho. Ainda ela falou assim, ele é gordinho, que não sei o quê. Né? Nasceu gordinho, nasceu fofinho, aquele negócio. Me entregou, colocou no peito. Aí não pegava o peito. Eu disse assim, porque eu tinha medo dessa hora do peito também, sabe? Assim, quando eu amamentava, eu tinha muito medo. Daí não conseguia amamentar, aquele negócio todo. Aí demoramos ir pro quarto, porque eu fiz o parto particular, né? Fiz o parto particular e tudo mais, aí demorou ir pro quarto. Não entendi por que tinha demorado ir pro quarto, e eu lá com o menino pós-parto, fiquei. E aí fomos pro quarto, beleza. Quando foi no domingo, né, que eles iam dar alta,
O médico chegou, tirou a roupa dele, olhou a barriga, aí tava com icterícia, amarelão, né? Amarelão. O médico subiu. O médico nem olhou ele direito, assim, olhou assim, aquele negócio todo, mas eu percebi que ele não olhou característica nenhuma dele. Eu vi que ele não percebeu, e nem as enfermeiras. E assim, você saiu então da maternidade sem saber? Sem saber, saindo da maternidade. Porque aí elas primeiro acharam que a gente ia ter que ficar por causa da icterícia. Depois chegou meio-dia do domingo, a enfermeira falou, pode se esperar alta, e quando a gente ganha alta de maternidade, a gente não quer ver nada, a gente sai correndo. Fica em casa. 3 dias dentro da maternidade, misericórdia. Beleza, aí fomos embora, aquele negócio todo, aí quando foi na terça-feira, porque na segunda foi dia 12 de outubro, foi feriado, no dia 13 era meu aniversário, que eu ganhei no dia 9, né? Aí no dia 13 era meu aniversário, no dia 14 eu fui no posto. Ele tava assim, dormindo muito. E aquele negócio mamava, mas dormia muito e não chorava. E eu lembro que meu marido olhava assim no berço e ficava assim, pertinho, assim, pra ver se você tava respirando. E eu tinha esse medo também, e eu ficava a noite inteira olhando se você tava respirando. Porque aquelas tensões de mãe, né? E aí chegamos lá, foi uma sobrinha do meu marido, e ela ainda comentou com o médico, com o médico depois, né? Primeiro a enfermeira, hoje eu percebo que a moça da vacina, ela viu que o Francisco tinha trissomia. Porque ela começou a me indagar algumas coisas. E aí eu falei, não, ele não tem nada. Não, ele não tem nada. Aí ela disse assim, eu posso chamar o pediatra, Dr. Francisco? Eu falei, pode, até bom que eu conheço esse tal Dr. Francisco, que ele é tão conhecido, né? Todo mundo fala tanto dele em Lagoa Santa, aqui em São José do Almeida, em Jabuticatuba. Ele é quase que uma celebridade. Sim. Vou conhecer ele. Dr. Francisco chegou. Senhor já de idade, experiente, aquele negócio todo, e pegou ele, olhou e falou assim, deixa eu te falar, mãe, aguarda um minuto que eu quero examinar seu filho. Eu falei, mas o que ele tem? Ele falou assim, não, o amarelão, ele tá com icterícia, mas não era icterícia, ele já tinha atinado. Ele olhou o pé, ele olhou a mão, ele olhou o rosto, ele falou assim, deixa eu ver. Eu falei, lógico, espero. Uma consulta de Dr. Francisco aqui é disputadíssima. Ele me oferecendo a consulta. Claro que eu queria. Aí, esperei, aguardei um pouquinho, até ele não demorou a atender, muito atencioso. Eu falo que ele foi... eu acho que todo médico tinha que conversar com o Dr. Francisco. Todo médico novo, né? Todo médico, não todo médico novo, mas aí fica a dica, hein, Dr. Francisco? Faz aí o curso aí, dessa moçada nova aí, passa um pouco da experiência do senhor. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Renata. Porque ele me preparou 40 dias para me dar o diagnóstico. Ele não me deu o diagnóstico. Que bacana. Não. Mesmo ele já sabendo o que era, ele quis te preparar. Ele fala que ele desconfiava. Mas ele foi muito prudente. Nossa, ele foi criterioso, né, na pesquisa, na busca dele ali. Exatamente. Né? Ele me falou assim, ele examinou o Francisco e tudo mais, e falou comigo assim, eu quero que você traga o Francisco toda quarta-feira. Eu vou medir e pesar. Se eu não estiver, você vai pedir a moça da triagem para medir e pesar, anotar e me enviar na hora. Sim. Mas o que ele tem? Não, a gente precisa ver esse negócio, porque me explicou sobre o amarelão, que pode acontecer isso, aquilo, mas eu ainda estava com uma pulga atrás da orelha. Aí beleza, aí ia e tudo mais, aí no dia 25 de novembro, não esqueça a data também, o Dr. Francisco falou assim comigo, e ele falava sempre assim comigo, se arruma, vai descansar, durma, entendeu? Descanse. O seu pós-parto está muito difícil.
Entendeu? E tava mesmo, ele tava muito difícil. Ele via o tanto que eu tava cansada, o tanto que eu tava esgotada. E a questão do mamar, né? Porque a gente sabe que... Ele não pegava. Aí o que acontece? Nesse dia ele tava com ele foi até a sobrinha do meu marido, sugeriu pra ele de medir a glicose. E ele falou assim, realmente, vamos medir a glicose dele. Aí na hora ele já pegou um medidor de glicose, a glicose dele tava 57. Abaixo, tem que estar 70, né? E pediu para me voltar no hospital. Falou assim, você volta no hospital hoje, pede para o pediatra ver. Mas eu acho que assim, hoje eu acho que foi providência divina. Sim. A administradora do hospital não deixou o médico ver Francisco em um retorno. Eles queriam que eu pagasse uma consulta. Só que, é igual eu falei com a menina da portaria, qualquer lugar que você vai para consultar, você tem direito a um retorno. Eu ganhei meu filho aqui, né? Eu tenho direito a um retorno. Ela não, só quem tem. Aí expliquei para ela, eu sei que com até 28 dias de nascido, a responsabilidade do hospital e tudo mais. Expliquei para ela, falei assim, mas é responsabilidade do hospital se tivesse sido ganhado pelo SUS. Olha! Aí no dia eu lembro que eu liguei até pro secretário na época de saúde de lá e ele não atendeu. Eu falei, também não vou insistir não. Entendeu? Eu ia ligar para ele e expor, né, o problema, que eu já tinha percebido alguns problemas dentro do hospital. E aí depois disso eu fiquei com muita raiva. Aí fui embora, falei, não, se for para me pagar a consulta com o médico aqui, igual o pediatra que atendeu ele aqui dentro do hospital, que nem olhou ele direito, eu vou lá no Dr. Francisco e pago ele o que for. Vou ser muito mais bem atendida. Aí você já não queria também, né, que o profissional daquele hospital de jeito nenhum. Aí se eu tivesse que pagar, eu pagaria. Sim. Eu tenho, né, com condições, eu poderia pagar, vou pagar lá. Não, que negligenciaram o atendimento. Exatamente. Não quiseram, negaram mesmo. Atender ele como retorno. Sim. Não acharam que era responsabilidade do hospital. Levei o laudo de Dr. Francisco, né, pedindo urgência do hospital. Tem o laudo até hoje. Sim. E a secretária ainda falou comigo assim, eu sei que você tem razão e tudo mais, mas a administração, eu fui na administração e eles falaram que não tem como, você ganhou particular, se você quiser você tem que pagar a consulta. Eu falei, não vou pagar. Vim embora e tal, né, vamos pular essa parte, né, e aí Dr. Francisco no dia 25 me falou que eu precisava de fazer alguns exames de Francisco, que ele estava desconfiado. Ele estava suspeitando da trissomia. Ainda ele falou assim, eu tenho uma desconfiança que o Francisco, apesar do desenvolvimento ele está crescendo e tudo mais, eu tenho uma desconfiança de que ele tem uma síndrome. Aí na hora eu já falei assim, é Down? Aí ele olhou para mim assim, pode ser, eu acho. Mas pode ser um mosaicismo, que é uma das três síndromes possíveis do cromossomo 21. Sim. Que é translocação simples ou então mosaicismo. Pode ser só um mosaicismo, ele tem só uma aparência e tudo mais. Aí eu falei, mas é uma síndrome, né? Eu falei assim, vamos fazer exames. Mas eu já estava melhor, eu acho, psicologicamente, foi até mais fácil. Na realidade, ele já tinha conseguido te preparar para receber. Foi excepcional. É tanto que nesse dia que eu fui lá, que ele, né, que eu conheci ele, que a glicose de Francisco estava baixa, eu falei com ele assim, ele parece que ele está sugando, ele disse assim, pois é, o que você vai fazer? Você está muito esgotada. Você pode dar peito para ele, mas você vai dar a primeira fórmula. Dá fórmula para ele porque ele não está alimentando. Aí deu fórmula e tudo mais, e ele, né, desenvolveu, assim, amamentou, começou a amamentar direito. Realmente ele não estava alimentando. A amamentação materna para ele não estava surtindo efeito. Não é que não era suficiente, porque qualquer... eu falo isso, né, gente, que
o aleitamento materno, ele é crucial no desenvolvimento da criança, né, eu não estou falando que tira, para de amamentar e vai dar fome. Esse é o caso na hora do Francisco, pediu que fosse isso. que fosse feita uma intervenção, Exatamente, né, com a essa fórmula. intervenção com a fórmula. Sim, porque senão ele poderia perder peso, baixar a glicemia e dar ocasionar convulsão, outros problemas, coisas. outras complicações, Exatamente. né? Isso foi, na hora, foi a solução que foi encontrada. Se foi a melhor, pode até, alguns profissionais podem até falar assim, Que não foi. Eu poderia ter procurado uma enfermeira, né, para tentar pra estimular. mas aquilo ele já estava naquela situação há quase 4 dias, Sim. né, sem alimentar direito. Então, assim, ele precisava tomar uma atitude. Sim. E aí depois, Francisco, depois que ele me explicou e que ele me contou, eu fiquei com muito medo ainda de contar pro meu marido. Nossa, é uma fase. Ele não estava com você, Não. Hugo. O Hugo não estava comigo. Não estava, ele não ouviu a suspeita do diagnóstico com você. Foi um terror. Essa parte eu achei que ainda foi pior. Mas por quê? Você teve medo da reação do Hugo? Toda mãe tem medo. Da reação do pai? Do marido, do pai. Sério? Toda mãe. Todas que eu converso têm o mesmo medo. Olha, interessante. Entendeu? Isso. Até porque Hugo é de uma cidade do interior daqui. Sim. Ele é uma pessoa muito reservada, ele não é de muita luxo, né? Ele é muito. Eu não vou falar que ele é da roça, não, mas ele é muito. Como é que fala? Ele é mais grosseirão. Mas o coração enorme. Mas assim, eu fiquei com medo, né? A gente fica com medo. E aí eu fiquei morrendo de medo. E eu ensaiando pra ver como é que eu ia falar com ele. Aí passa tudo na sua cabeça. Tipo assim, vai me abandonar. Ele não vai gostar do menino, que é pior. Vai rejeitar. Vai rejeitar, que é pior. Eu acho que essa sensação de que pode haver uma possibilidade do pai rejeitar o filho, Nossa, eu acho isso que é essa pior. é a pior. É isso. Com Aí certeza, acho não, com certeza. Exatamente. É a pior. Porque é um serzinho que você fez com amor e carinho com aquela pessoa. E se aquela pessoa não aceitar do Exatamente. jeito que veio? Porque a gente, mãe, a mulher, né, ela já tem um instinto mesmo Demais. de acolher, de lutar ali igual uma leoa pra cuidar daquela criança independente de como Aí, aquela na criança semana veio. que eu descobri, foi um inferno. Por quê? Eu comecei a pesquisar na internet, eu não consigo isso. Não faz isso, gente. Não Cria mais faça. ansiedade, né? Me falaram, na época me falaram, não faz isso, não procura na internet, você vai achar casos assim extremos. Então você vai assim, E ficar aí, muito louco. por incrível que pareça, né, a gente acaba acreditando nos casos extremos. Exatamente. Os leves parece que são, não. E vai fixando Exatamente. só aqueles extremos. E aí eu ficava pensando muito em uma coisa, assim, uma que pra mim o chão abriu, né? Era muito desejada, aquele negócio todo, e eu ficava pensando, como é que eu vou fazer? E eu olhava pra ele, eu lembro que tipo assim, fechava minha loja é dentro da minha casa praticamente, fechava a loja, ia todo mundo embora, às vezes o Hugo demorava a chegar, aí eu chorava muito. Aí o Hugo chegava, eu parava de chorar. Às vezes ele via minha cara vermelha de chorar e eu falava assim, o que é isso? Aí eu falava assim com ele, você me tá chorando, eu desesperei. Aí, beleza. Aí tá, aí passava. E eu falava assim, quando é que eu vou contar pra ele? Aí um dia o doutor Francisco falou assim, eu vou te mandar no geneticista. Falei, tá. Aí me deu o número do telefone, liguei pro geneticista. Acho que uma semana depois, foi numa quarta, na outra quarta. Liguei pro geneticista. Aí a secretária falou assim, ele atende, ele vai te atender tal dia assim, porque é urgência. O doutor Francisco é tão famoso que esse geneticista não tinha vaga. Quando eu falei que era doutor Francisco, ele arrumou uma vaga. Atende, não tem vaga? Atende. Peraí, tem que comer à noite. Aí ela falou assim comigo, só que o pai tem que vir. Ele só atende
se o pai não estivesse, o pai tiver morrido. Eita. E eu, como é que eu vou fazer? E agora? Como é que eu vou mudar pro pai? Agora eu tenho que contar? Aí beleza, eu lembro que aí eu fui no cardiologista e aí eu tive uma surpresa muito boa que o cardiologista era uma pessoa que eu conhecia há muitos anos. Tipo assim, desde os meus 17 anos, que é o Dr. Márcio Moreira, que eu convivi com ele, e eu nem sabia que era ele. Aí cheguei lá no consultório do cardiologista, aí eu, não acredito que é o Dr. Márcio Moreira, ai que bom. Que alívio, né? Que alívio. É Aí, muito bom quando a gente ele já me profissional, conhecia, assim, né, muito, então... Sim. E aí eu tinha comentado com o Dr. Márcio. O Dr. Márcio, não falei pro meu marido ainda. Ele disse, você vai ter que contar. Não tem jeito, não. Você vai ter que contar. Mas fica calma, me tranquilizou muito e tal. Assim, todo mundo tenta te tranquilizar. Só você que não consegue absorver a tranquilidade, né? Beleza, aí nisso tinha o geneticista pra ir ainda. E o marido tinha que ir. Tinha que estar junto. Tinha que estar junto. Aí uns 3 dias antes, o Hugo chegou e eu tinha chorado rios. Aí nisso eu tinha, o geneticista era tipo no dia 10 de dezembro, e ele nasceu em outubro. E aí o geneticista era no dia 10, quando foi no dia 8 eu batizei Francisco, que o queria batizar ele bem novinho. Aí no dia 9, no dia 10 não, mentira, no dia 14 era o geneticista. Aí no dia 10 eu fui contar pra Hugo. Qual foi a reação do Hugo? Desesperado. Ele pegou todos os meus exames e saiu correndo. Ele falou, cadê seus exames? Aí eu tô assim, tá aqui, eu tenho uma pasta. Eu fiz uma pasta. Mas ele queria os exames pra? Presta atenção. Pegou e saiu correndo e eu tô assim, ai, esse homem agora vai sumir. Que reação é essa? Gente, esse homem vai sumir. Aí pegou os exames e tudo mais, aquele negócio todo. E aí ele voltou e ele falou comigo assim, porque você já sabia. E ele na cabeça dele que eu já sabia. Beleza, aí convenci ele que já sabia e tudo mais. Que tinha que tocar a vida. Beleza, aí passou o tempo, ele aceitou. Assim, passou o tempo não. No outro dia ele já aceitou. No outro dia já virou pra mim assim, ele veio desse jeito, nós temos que amar. Que bom. Aí, graças a Deus. Aí já fomos no geneticista e tudo mais, aí chegou lá no geneticista, ele deu todas as condições de falar assim, ele vai fazer o cariótipo, mas ele tem trissomia. Beleza. Aí essa foi a fase da descoberta até o susto, né? Aquele luto que a gente Renata, todas essas buscas, né, todos esses profissionais, até onde estou entendendo, isso tudo foi particular. Eu tenho Unimed, eu tenho um convênio, né? Sim. Então a maioria foi pelo convênio da Unimed. Sim. E hoje o Francisco, ele tem um acompanhamento, a gente sabe que, né, a criança, né, que tem síndromes, né, ela precisa de um acompanhamento maior, precisa ter contato com mais profissionais. Exatamente. Né? E aí tudo isso você fez todo o processo, né, via aí pelo seu convênio, ou você utiliza também do atendimento do SUS? Não, eu utilizo metade SUS, metade convênio. Sim. Porque, por exemplo, endocrinologista aqui não tem, né? Sim. Então ele tem um endocrinologista que atende pela Unimed, ele tem tireoide, problema na tireoide. Que é uma comorbidade. Uma comorbidade, né? E aí o cardiologista, o coraçãozinho dele é bom, né? Exatamente. Ele, quando o Dr. Márcio fez o primeiro exame, ele já falou comigo assim, eu vou te pedir para fazer o exame, né, lá no hospital do Unimed, mas eu tenho quase certeza que o que ele tem é uma coisa assim muito tranquila no coração, ele não tem alteração nenhuma. Até porque ele nunca ficou roxo, ele nunca teve falta de ar, ele nunca teve nada. É uma coisa também que, né, dentro da trissomia, né, a gente, quando recebe esse diagnóstico, né, a gente precisa
procurar, né, esses profissionais, né, porque são comorbidades características da... E aí o que acontece? Francisco, ele é atendido hoje por vários profissionais. Você psicopedagoga, né? Sim. Ele tem a TO, que é lá do posto, uma fono do posto também. Tem também agora eu tenho uma fono que vai atender particular em casa. A fisioterapeuta que tinha uma no posto, mas ela deu uma alta pra ele, porque ela ia ganhar neném e tudo mais, então, mas ela deu uma alta pra ele que ele já tava andando. Aí eu falei com ela também que ele já estava sendo atendido particular, então beleza. Sim. Aí, e tem essa físico atendendo particular. E tem um educador físico que atende, ele faz fortalecimento muscular, particular e natação. Então assim, ele tem várias atividades, dentre elas pelo SUS e particular. Opção minha. Sim. Só que coisa que eu acho que é direito de todo cidadão receber estes atendimentos pelo SUS. Sim. Porque, principalmente criança, igual ele, né, especial, ela tem que priorizar esses atendimentos. Aqui, infelizmente, nós temos muitas dificuldades por ser um distrito, por Jaboticatubas não ter um hospital amplo, né? Não ter um atendimento amplo. Sim. Isso é um complicador tanto para quem tem filho autista ou qualquer deficiência. É muito complicado. Sim. Então, assim, é uma dos desafios. E, Renata, em meio, né, a tudo isso, né, a essas descobertas, ao drama que foi, né, receber o diagnóstico, né, que você compartilhou conosco, você já presenciou, você já sentiu que o Chico já sofreu algum tipo de preconceito por parte de alguém? Já. Foi uma situação assim, não, eu chorei muito, mas assim, eu não vou colocar detalhes, porque assim... Sim, não, só pra gente... uma pessoa chegou e me falou que por causa de um evento que ele participou, que a pessoa meio que, como é que fala? Ironizou, falando que ele não tinha capacidade de estar ali. Entendeu? Era uma pessoa que é formadora de opinião e tudo mais, aquilo mexeu muito comigo. Sim. Foi a única vez. Assim, mas eu pensei o seguinte, ó, eu sou muito religiosa. Sim. Eu sou muito devota à Nossa Senhora. Eu creio muito em Deus. E eu pensei assim, ó, é a opinião dele a respeito disso. Deus não tem a mesma opinião, então eu fico com Deus. Com certeza. Usar Deus pra mim usar ninguém. Pois é. E exatamente isso, que muitas das vezes as pessoas sofrem esse tipo de preconceito, julgando que uma criança, um adolescente, né, que tem síndrome, ela não tem capacidade de nada. É o capacitismo. E não é verdade. Já é uma nomenclatura que está existindo hoje, que é o capacitismo. São aquelas pessoas que acham que aquele deficiente, ele não é capaz de nada. Não deveria estar inserido na sociedade. Exatamente. É isso que agora estão levantando bandeiras. O Instituto Mano Dal tem feito várias campanhas sobre o capacitismo. Tem outras instituições também de síndrome de Down. Tem um rapaz que ele não tem ninguém na família, ele não tem ninguém que tem vínculo com Down. Só que ele levantou a bandeira da síndrome de Down. Eu acho muito interessante, chama Alex Duarte. E ele levanta e ele faz um evento que chama Expedição 21. Ele pega, as pessoas fazem inscrição, né? E aí ele faz um evento para mostrar e para ensinar aqueles adolescentes Down como é que é uma vida se eles fossem independentes, né? Vai ensinando, vai fazendo tipo uma gincana, são várias coisas, é muito interessante. Então assim, o Alex Duarte é uma pessoa que ele abraçou a causa. E tem
outras pessoas, igual tem o Duarte Júnior, que é um deputado do Pará, que ele tem um filho com síndrome de Down, e hoje em dia ele levanta a bandeira, tá lutando para não acontecer o capacitismo. E aí o que acontece? O que eu falei no início, que por eu ser uma pessoa muito conhecida, ter uma loja, ter um convívio com muita gente, isso começou a ser bom para mim, para Francisco, principalmente para Francisco, sim. E para a sociedade, que é mostrar que Francisco é criança como qualquer criança. Que desenvolve como qualquer então, outra criança. Então todo mundo que frequenta a papelaria, que vai lá pagar sua conta, né, porque lá tem o banco e tudo mais, todo mundo percebe todos os marcos de Francisco. Sim. Quando ele começou a andar, quando ele engatinhava. Então todo mundo, hoje em dia, as pessoas, muitos admiram, outros acham lindo. Tem gente que a primeira coisa quando chega na papelaria, cadê Francisco? Então assim, a maioria, na verdade, cadê o Chico? Cadê o menino? Entendeu? Então assim, no Instagram, ele tem um Instagram, eu fiz o Instagram pra ele, o mundo, @o mundo encantado de Francisco, porque o mundo dele é muito encantado mesmo, porque ele faz o mundo dele assim muito inteligente. Muito inteligente. Ele tem umas habilidades. Você que lida com ele, você sabe. Então, assim, umas habilidades incríveis. Eu entendi que Francisco me surpreende. Então, assim, nossa, ele ainda não fala, né? Não, a gente tá ele na batalha fala muito pouquinho. A gente tá tentando aumentar o banco de palavras dele. Mas ele comunica extraordinariamente. E é tão engraçado quando eu apresento pra ele alguma musiquinha nova e tudo, porque ele fica ali com atenção e mesmo que ele não fale, não cante, né? Não fale, ele consegue fazer os gestos, igual canta a musiquinha do grilo, pulou. Aí ele já põe a mãozinha na cabeça, depois mostra pra mão. Então, assim... E ele já sai daqui e chega lá cantando a música. Pelo menos fazendo o gesto da música. Ele nunca vai embora sem chorar. Não, então, sempre quer chorar porque quer ficar. Você tem que chorar. Mas assim, isso é um outro ponto que eu queria conversar, né, na live, que é o seguinte, Renata, mas você tem condição? Tá, eu tenho condição, beleza, isso facilita. Só que é uma coisa que assim, eu quero deixar claro para qualquer mãe que recebeu o diagnóstico, que diagnóstico não define destino. Isso é uma bandeira que a gente levanta. Diagnóstico não define, você sabe, não define o diagnóstico, na realidade, é porque você precisa... Exatamente. Né? Você saber precisa como saber como que você vai lidar, né? Quais são as diretrizes que você vai tomar, quais profissionais procurar, né? Ou se tem, né, as comorbidades, que são várias, exatamente, né? Com a medicação, quais os procedimentos que vão ter que ser feitos. Mas isso não, o diagnóstico em momento algum, gente, pode ser visto como incapacitação. Ele não incapacita a criança nenhuma. E a criança tem direito de se desenvolver, de ir a festas, de participar de eventos, de entrar na escola, né? Com certeza. E de ter lá na escola, dentro da escola, profissionais capacitados para lidar com ela. E quando você vira uma mãe atípica, você tem que virar uma mãe chata também. Tem. Você tem que virar uma mãe chata, Uma mãe que mãe chata. Que briga pelos direitos. Briga pelos direitos. Mas eu já presencio muitas mães, algumas mães, na verdade, que têm crianças com síndrome de Down e que falam assim, mas é assim mesmo, mas limita até o proceder dela com a criança e a criança fica um pouco estagnada. E é o que eu falo, eu tenho recurso? Tenho. Gente, mas hoje tem internet. Se você não pode pagar uma TO, procura na internet as atividades que você tem capacidade de fazer com a criança para estimular. Na verdade, o que faz o desenvolvimento da criança crescer, melhorar, é o estímulo. Estímulo é tudo. Estímulo é uma coisa. Estímulo, ele é acumulativo. Não adianta você estimular hoje, esquecer, amanhã eu faço de novo, na semana que vem, mês que vem. É acumulativo.
Francisco, nessa batalha que a gente tá com ele de falar, o que a gente tem feito? Mesmo que ele chore, que ele brigue com a gente tenta fazer. Ele quer água? O que você quer? Aí ele fica, não, você tem que falar. Se você não falar, mamãe não vai poder te dar. Ninguém vai E aí ele já sabe que ele entende. Aí ele fala, água. Agora a mamãe te dá. Entendeu? Então, quer comer? Papá, que ele fala papá, né? Então, assim, hoje em dia ele vê o pai dele passando de caminhão, então vê o caminhão que é igual ao do pai dele, ele fala, papai, quem passou, Francisco? Peraí que eu não escutei. Aí ele fica assim, aí não quer falar de novo, não gosta de repetir, né? Quem passou, Francisco? É papai. Então, assim, o estímulo é acumulativo. Você tem que estar trabalhando, todo dia, toda hora, e é todo mundo que está envolvido. E assim, a maior parte do estímulo não é somente nas terapias, porque ele vai na terapia 1 hora, 1h30, 2 vezes, 3 vezes na semana, mas quem passa a maior parte do tempo com ele, né, são vocês. Isso. E se a família não entrar mesmo nesse universo, pra gente poder, pra criança poder se desenvolver ali, né? Muitas das vezes aquilo que é feito na terapia se perde. Francisco hoje com quase 3 anos, né? A gente traçou uma batalha muito grande para ele andar direitinho, né? Então assim, não era só ir levar na fisioterapia e tentar fazer ele andar. Não era só a fisioterapeuta ir fazer as terapias. Era a gente colocar um brinquedinho no lugar alto e fazer, tentar caminhar. Entendeu? Eu lembro que a gente ficou, antes dele andar, a gente ficou dias e dias, cada hora revezava, fazia ele pra lá e pra cá, ele ia, aí pegava um, aí voltava, pegava outro. Isso foram dias e dias, entendeu? Pra até ele firmar, ter essa força muscular. Isso foi a gente, isso não foi a fisioterapeuta. Com a supervisão dela, né? Sempre eu converso. Outra coisa também, mesmo se for as terapeutas do SUS, você tem que conversar, tirar dúvida, procurar, não ser nula a situação. Eu falo que assim, tem mães que acham que é só mandar na terapia também. E não é. E mandou e deixou, e a terapeuta que se vire. Eu quero resultado. Eu quero resultado. Eu lembro que ele fazia fisioterapia com a Mari lá em Belo Horizonte, e a Mari às vezes me ligava naquela agonia, mas Francisco não tá andando, que não sei o quê. Eu falava assim, Mari, a gente tá fazendo de tudo. Tipo assim, ela tinha liberdade de me ligar e falar as coisas, porque eu procurava ela, eu conversava com ela, eu tirava dúvidas com ela. Então, e essa interação entre o profissional e a família é fundamental. Então, assim, ela tinha essa liberdade. Mandar até um beijão pra ela, eu gosto demais dela, ela tá com o neném. E assim, foi uma batalha. Então, assim, não é só isso. Então, quando eu preciso, eu tô com uma dúvida, igual eu perguntei pra Theo um tempo atrás sobre o desfraldar, né? Eu tô agora minha intenção é falar e esse desfraude, né? Aí ela me explicou várias coisas, me mandou material e tudo mais sobre o desfraldar. E percebi que Francis não está na época do desfraldar ainda. Então ela ainda falou assim, nada, calma, minha filha, você é muito ansiosa. Eu falei, só mesmo. Vai acontecer. Eu quero resultado. Vai acontecer. Mas eu fico naquele medo de fazer assim, ele tá passando pela essa fase, eu não perceber. Apesar que a gente fica de olho sempre, né? Você tá negligenciar. Você tá também seguindo ali o marco do desenvolvimento dele, né? Nossa, é aquele negócio de ser a chata do médico, né? De chegar no médico e o médico pesou e mediu. Você fala, anota no cartão pra mim, ou deixa eu anotar? Eu sou a louca, você sabe, você me conhece que eu sou a louca de tudo, de querer livro pra ler. Doutor Francisco, assim, eu lembro que teve uma época que aí já sabia, já estava tranquilo, Francisco
Francisco, a gente levava ele nas consultas com o Dr. Francisco, já estava muito tranquilo, o Hugo ia nas consultas, e às vezes eu levava livros para o Dr. Francisco, levo, né, até hoje, livros para o Dr. Francisco, Dr. Francisco, eu achei esse livro aqui interessante. E ele ficava assim, eu vou ler. Ai, Renata, eu gosto de você, porque você é uma pessoa que traz material para mim, que traz... Eu lembro que tinha que eu ficava com muito medo, né, porque a gente fica louca de tudo, né. Quando a gente tem criança pequena, acho que o típico também é a mesma coisa. Sim. A típica acho que piora um pouco. Piora. Aí tinha uma tabela que as meninas do grupo da trissomia mandaram falando sobre os medicamentos que as crianças de trissomia não poderiam tomar. Ah, mas eu imprimi aquilo e na hora eu já levei para o Dr. Francisco. Dr. Francisco, eu descobri que esse medicamento Francisco não pode tomar. Aí ele analisou, olhou e tal, e falou assim, mas vamos com calma, tem coisa aqui que realmente ele nunca vai tomar, porque ele não tem comorbidade. Mas isso é bom pra gente alertar e tudo mais. Ele falou, que bom que você tá, né, procurando mesmo se informar. Para poder cuidar do seu filho. A primeira coisa que eu falo quando você vira mãe atípica é primeiro se informar. Entendeu? Sim. Depois da fase do luto, porque você vive o luto. Sim. Até um tempo atrás, porque na verdade depois que eu ganhei o Francisco, com todas essas confusões todas, eu tive uma depressão pós-parto, vivi uma tensão muito grande. Então, assim, depois que isso estava menos pior, né, que estava bem menos aberto, estava mais tranquilo, eu comecei a me informar, assim, dentro da condição dele. Porque eu acho que é o seguinte, você tem uma criança com trissomia, mas ela tem trissomia e quais são as comorbidades? Ah, ela é cardíaca? Então eu tenho que preocupar tanto com a trissomia, que é as condições que tem que melhorar o cognitivo, né, a hipotonia e tudo mais, mas também a condição cardíaca, né? Eu já tive umas mães que me contaram sobre problemas intestinais, que também é comorbidade, porque o intestino deles é um pouquinho maior, entendeu? Eu não sabia, então eu descobri depois de e assim, Renata, e problemas renais também. Sim, e assim, a questão toda é realmente da formação, de buscar informações verdadeiras, né? De buscar os profissionais certos. Exatamente. Né? E na hora certa. E na hora certa. E, pessoal, eu acho que o nosso tempo aqui já até excedeu uma hora. Infelizmente, é impressionante. A gente senta aqui e foi muito rápido. Deu uma hora. É impressionante. Mas, assim, eu quero agradecer, né, sua presença. E é muito importante, né, para todos os pais ou pessoas que conhecem, né, crianças que têm aí, né, alguma síndrome ou é especial de alguma forma, né? É muito importante vocês estarem procurando, né, profissionais que vão direcionar vocês. O estímulo, como a Renata falou, né? O estímulo é algo assim imprescindível. Tem que ter o estímulo. Intervenção precoce. As intervenções precoces. Não ficar esperando, não ficar acreditando naquela. Cada criança tem seu tempo, uma hora vai acontecer. Não é assim que funciona, né? O desenvolvimento infantil não funciona com um piscar de olhos, não é bem assim, né? E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, podendo passar, né, esse tipo de informação. Exatamente. Podendo alertar pais, né, a respeito do que pode vir a ocorrer, de como se desenvolver, né? Eu queria te pedir, Renata, para deixar um conselho, né, para os pais que são pais aí, né, atípicos. Para pais e mães atípicas, a primeira coisa que eu falo quando vocês receberem um diagnóstico é não aceitar o diagnóstico. Eu não falo assim, não é negacionismo. Não, tem? Então tá, o que eu vou fazer para que eu consiga melhorar a condição de vida dele? O que eu vou poder fazer?
que eu vou poder me doar para ele? Sim. De qual forma, de como? É isso. E assim, viver, é uma coisa que o Dr. Francisco me falou muito, eu falei muito dele aqui. E até quero agradecer não só ele, agradecer os outros profissionais, mas uma coisa que ele me falou, que é o seguinte, viver o filho como filho. Sim. Não é que ele tem Down, ele é filho, ele é criança. Filho. É viver ele. E eu vivo o Francisco todos os dias da minha vida. Independente. E até emociono. Não deu, foi pra responder perguntas. Mas tem alguma pergunta, pessoal? Não, hoje Não não. teve. Só elogios. Independente, né, da síndrome, ele é o seu filho, Exatamente. ele é o seu Francisco, né? Exatamente. E é isso aí. A gente acolher, né? Acolher E o Francisco, mesmo. gente, é uma criança muito maravilhosa. Quem quiser conhecer ele, é só ir no Instagram dele, Sim. @o Mundo Encantado de Francisco. Eu acho que todo mundo que tá na live se conhece, sabe? Mas eu quero agradecer, viu? Eu que agradeço pela confiança em mim, no meu trabalho. De olhos fechados. Eu que agradeço por estar podendo fazer parte da história do Francisco. Para mim é uma honra. Ele adora. Para mim é uma honra recebê-lo. E assim, a sua história é muito maravilhosa, né? Não, é uma história de mãe. Porque toda mãe tem suas mazelas, seus erros, seus acertos, né? E pessoal, nós vamos encerrar a nossa live, já excedemos, né, um poucão aí do nosso tempo. Quero agradecer a todos que participaram, que elogiaram, que deixaram aí, né, o like. Pedir para vocês também compartilhar, né, marque aí pessoas que vocês saibam que precisam, né.